E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre equilíbrio de corpos extensos. E a questão diz o seguinte: a figura representa uma barra homogênea AO. Vamos destacar isso aqui, que é uma coisa interessante para a gente comentar. Rígida e horizontal de peso P. Então, o peso dela é P, até tem na figura. A barra é mantida em equilíbrio. Isso é bastante importante, sustentada numa extremidade pela articulação O e a outra extremidade por um cabo AB preso a uma parede B. Beleza. No ponto O, a força exercida pela articulação sobre a barra tem uma componente vertical que é, então a gente quer saber no ponto O, a força exercida pela articulação sobre a barra e principalmente sobre a componente vertical dessa força. Tá, beleza. O que a gente tem que cuidar aqui, o que a gente tem que entender nesse tipo de problema aqui? Quando a gente fala de equilíbrio, né, e isso é uma coisa muito importante, por isso que eu destaquei, quando a gente fala em equilíbrio dentro da matéria de dinâmica, o equilíbrio ele significa uma coisa, tá? Tanto para corpos pontuais, quanto para corpos extensos, tá? O que são corpos pontuais? São corpos que a dimensão não importa pra gente. E corpos extensos são corpos onde a dimensão importa pra gente. Tipo assim, agora a gente tá olhando uma barra, né? E aí a barra ela tem tamanho, ela pode girar. Agora um ponto material, ele não gira, ele se eu aplicar uma força, ele vai simplesmente andar com essa força. Então tem essa diferença. Mas independente dos dois, sempre que a questão fala em equilíbrio, a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Para ambas as situações, a força resultante tem que ser zero, tá? A única diferença é que quando a gente fala em equilíbrio de corpos extensos, além da força resultante ser zero, o momento resultante dessa força, o momento da força resultante, também tem que dar zero, tá? Essa é a única diferença. Então, isso aqui a gente só usa em caso de corpos extensos, tá? Agora, a parte da força a gente usa para qualquer situação. Qualquer situação é válida essa sentença aí. E aí a gente pode resolver essa questão justamente entendendo a ideia de força resultante ser zero, porque o corpo está em equilíbrio. Como assim, senhor? Ó, o que nós temos de força aqui nessa situação? Bom, nós temos a força peso, que já está destacada no desenho, tá? A força peso. E eu falei para vocês que era interessante a gente destacar aqui a barra homogênea para comentar um detalhe que é importante, que é o seguinte, ó. O fato da barra ser homogênea, né? Bom, a barra ela é um corpo extenso, ela tem um tamanho considerável. E o fato dela ser homogênea quer dizer que o centro de massa dela, né? A massa dela está sendo distribuída uniformemente, de forma totalmente igual. E o centro de massa dela, ele fica bem no meio da barra. Então isso aqui é uma coisa que é uma dúvida de muitos alunos, que é o quê? Quando eu trabalho com corpos extensos, onde eu coloco o peso? Onde que eu vou desenhar o peso, né? A gente está acostumado, quando a gente trabalha com bloquinhos, né? Fazer o quê? Botar o peso no meio e não ligar muito para onde. Mas quando a gente fala de corpos extensos, onde a dimensão desse corpo importa, a posição onde eu botar o peso vai fazer muita diferença. Então, sempre que tu tiver um corpo homogêneo, o peso ele é localizado no centro de massa desse corpo e aí vai ser sempre no meio, né? Porque o corpo é homogêneo, então sempre vai ser bem distribuído e o peso vai ficar no meio. Seria o ponto de equilíbrio dele, né? O ponto de apoio para conseguir equilibrar, tá? Bom, então o peso tá ali, já estava desenhado, né? Além do peso, o que nós temos de força? Bom, além do peso, nós temos a força de tração, né? A força de tração, vou fazer de verde aqui a força de tração. Temos a força de tração que age na corda, né? Já que essa corda ela age da corda sobre a barra, já que essa corda está presa aqui na extremidade A, então ela vai segurar para lá. Tu percebe que a força de tração ela está na diagonal, né? E aí o que acontece? Além dessa força, a gente tem a força da parede ali, da articulação sobre a barra. E essa força, de certa forma, essa força também é na diagonal, porque essa força é um resultado de duas coisas, né? Essa força ela também é na diagonal e a gente chama ela, né? Vou chamar de força F aqui no geral, tá? O que acontece? Se a gente fizer a decomposição dos vetores, né? A gente vai dizer o quê? Que a gente tem uma componente vertical para tensão, que a gente chama geralmente de TY, e uma componente horizontal, que a gente chama geralmente de TX.
A mesma coisa lá do lado da parede, a gente tem que ter uma componente vertical, que daí nesse caso, né, uma força de pressão ali na articulação, que eu vou chamar de Fy, e a gente tem com uma componente horizontal, que eu vou chamar de Fx, tá? Que seria associado à força de pressão também nessa articulação, enfim. O detalhe é que simplesmente com o conhecimento de força tu já consegue se ligar que esse corpo vai ficar em equilíbrio e que a componente vertical da força lá na articulação tem que existir e tem que ser para cima. Por quê? Porque é o seguinte, ó, como a tensão está na diagonal, ela tem uma componente horizontal. Tá, beleza. De maneira que a componente Fx anula a componente Tx, tá? E aí essa barra ela não anda para os lados, né? Ela está sendo anulada tanto para a direita quanto para a esquerda. Por isso que a gente pode dizer que é uma situação de equilíbrio. E na vertical, o que a gente tem? A gente tem a componente Tx, não, Ty, né? Da tensão. E aí, como a gente também tem que ter uma força Fy para ajudar, né? Digamos assim, a Ty. E essas duas juntas anulam o peso da barra. Tá? Então a ideia é justamente essa. Nós temos uma componente vertical, tanto da corda sobre a barra, quanto da articulação sobre a barra. Porque é isso, a barra está sendo, de certa forma, erguida pelos dois lados. Caso essa componente aqui não existisse, a barra ela giraria nesse sentido. A barra cairia. Se ela não cai, é porque alguma coisa está puxando ela para cima. Existem várias formas diferentes de chegar nesse resultado, mas eu quis mostrar para vocês usando ali direitinho a decomposição das forças e tudo mais. O jeito mais rápido de chegar nessa resposta é o que? A questão está falando da componente vertical da articulação. Tu vai direto na articulação e pensa, bom, se a barra ela não está caindo, é porque alguma coisa está erguendo ela. Se alguma coisa está erguendo ela, tem que ter sim uma força, uma componente, né, vertical, apontando para onde? Para cima. Olhando as alternativas, o que a gente vai chegar? Independente do raciocínio, né, olhando as alternativas, você tem que chegar na mesma resposta. O que diz ali? Alternativa A. Essa componente é diferente de zero e dirigida para cima. Sim. Alternativa A. B. É diferente de zero e dirigida para baixo. Não. C. É diferente de zero e de sentido indefinido. Não, a gente conseguiu definir que é para cima. D. É igual a zero. Se fosse igual a zero, a barra cairia. E E. Igual em módulo ao peso da barra. Não é igual em módulo ao peso da barra, porque é o que eu mostrei aqui, ó. Ela vai ser um pedaço, uma das forças que vai sustentar ali o peso, né? Que vai ser oposta ao peso. É a tensão mais a força, né? As duas componentes verticais de cada uma ali. E aí a gente fica realmente com a resposta A para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!